10. O redator da Voz do Distrito, o Agostinho Pinheiro, era ainda seu parente. Chamavam-lhe geralmente o Raquítico, por ter uma forte corcunda no ombro e uma figurinha enfesada de ético. Era extremamente sujo, e a sua carita de fêmea, amarelada, de olhos depravados, revelava vícios antigos, muito torpes. Tinha feito, dizia-se em Leiria, toda a sorte de maroteira, e ouvira tantas vezes exclamar: se você não fosse um raquítico, quebrava-lhe os ossos, que, vendo na sua corcunda uma proteção suficiente, ganhara um descaro sereno. Era de Lisboa, o que o tomava mais suspeito aos burgueses sérios. Atribuía-se à sua voz rouca e acre a faltar-lhe as campainhas. E os seus dedos queimados terminavam em unhas muito compridas, porque tocava guitarra. A Voz do Distrito fora criada por alguns homens, a quem chamavam em Leiria o Grupo da Maia, particularmente hostis ao senhor governador civil. O doutor Godinho, que era o chefe e o candidato do grupo, tinha encontrado em Agostinho, como ele dizia, o homem que se precisa. O que o grupo precisava era um patife com ortografia sem escrúpulos, que redigisse em linguagem sonora os insultos, as calúnias, as alusões que eles traziam informemente à redação em apontamentos. Agostinho era um estilista de vilezas. Davam-lhe 15.000 réis por mês e casa de habitação na redação, um terceiro andar desmantelado numa viela ao pé da praça. Agostinho fazia o artigo de fundo, as locais, a correspondência de Lisboa, e o bacharel Prudêncio escrevia o folhetim literário sob o título de Palestras Leirienses. Era um moço muito honrado, a quem o senhor Agostinho era repulsivo, mas tinha uma tal gula de publicidade que se sujeitava a sentar-se todos os sábados fraternalmente à mesma banca, a rever as provas da sua prosa tão florida de imagens que se murmurava na cidade ao lê-la. Que opulência! Que opulência, Jesus! João Eduardo reconhecia também que o Agostinho era um trastezito. Não se atreveria a passear com ele de dia nas ruas, mas gostava de ir para a redação, alta noite, fumar cigarros, ouvir o Agostinho falar de Lisboa, do tempo que lá vivera empregado na redação de 2 jornais, no Teatro da Rua dos Condes, numa casa de penhores e em outras instituições. Estas visitas eram segredo. Àquela hora da noite, a sala da tipografia no primeiro andar estava fechada. O jornal tirava-se aos sábados. E João Eduardo encontrava em cima Agostinho abancado com uma velha jaqueta de peles cujos colchetes de prata tinham sido empenhados, ruminando, curvado à luz de um medonho candeeiro de petróleo sobre longas tiras de papel. Estava fazendo um jornal, e a sala escura em redor tinha um aspecto de uma caverna. João Eduardo estirava-se no canapé de palhinha, ou indo buscar a um canto a velha guitarra de Agostinho, repenicava o fado corrido. O jornalista, no entanto, com a testa apoiada a um punho, produzia laboriosamente. A coisa não lhe saía catita. E como nem o fadinho o inspirava, erguia-se, ia a um armário, engolia um copinho de genebra que gargarejava nas falsas estanhadas, espreguiçava-se escancaradamente, acendia o cigarro e, aproveitando o acompanhamento, cantarolava roucamente. Ora foi o fado tirano que me levou à má vida, e a guitarra, dirlim, din, din, dirlim, din, dom. Na vida do negro fado, ai, que me traz assim perdida. Isto trazia-lhe sempre as recordações de Lisboa, porque terminava por dizer com ódio: que pocilga de terra esta! Não se podia consolar de viver em Leiria, de não poder beber o seu quartilho na taberna do tio João, a mouraria, com a Ana Alfaiata ou com o Bigodinho, ouvindo João das Biscas de cigarro, ao canto da boca, o olho choroso meio fechado pelo fumo do tabaco, fazer chorar a guitarra dizendo a morte da Sofia. Depois, para se reconfortar com a certeza do seu talento, lia João Eduardo seus artigos muito alto, e João interessava-se, porque essas produções, sendo ultimamente sempre desandas ao clero, correspondiam às suas preocupações. Era por este tempo que, em virtude da famosa questão da misericórdia, o Dr. Godinho se tomara muito hostil ao cabido e à padraria. Sempre detestara padres, tinha uma má doença de fígado,
e, como a igreja o fazia pensar no cemitério, odiava a sotaina, porque lhe parecia uma ameaça da mortalha. E Agostinho, que tinha um profundo depósito de fel a derramar, instigado pelo Dr. Godinho, exagerava as suas verrinas. Mas com o seu fraco literário, cobria o vitupério de tão espessas camadas de retórica que, como dizia o Cônego Dias, aquilo era ladrar, não era morder. Uma dessas noites, João Eduardo encontrou Agostinho todo entusiasmado com um artigo que compusera de tarde e que lhe saíra cheio de piadas a Vitor Hugo. Tu verás, coisa de sensação. Como sempre, era uma declamação contra o clero e o elogio do Dr. Godinho. Depois de celebrar as virtudes do doutor, esse tão respeitável chefe de família, e a sua eloquência no tribunal que arrancara tantos desventurados ao cutelo da lei, o artigo, tomando um tom roncante, apostrofava Cristo. Quem te diria a ti, bradava Agostinho, ó imortal crucificado, quem te diria, quando do alto do Gólgota expiravas exangue? Quem te diria que um dia, em teu nome, a tua sombra seria expulso de um estabelecimento de caridade do Dr. Godinho? A alma mais pura, o talento mais robusto, e as virtudes do Dr. Godinho voltavam em passo de procissão, solenes e sublimadas, arrastando caudas de adjetivos nobres. Depois, deixando por um momento de contemplar o Dr. Godinho, Agostinho dirigia-se diretamente a Roma. É no século XIX que vindes a tirar à face de leiria liberal os ditames dos sílabos? Pois bem, quereis a guerra? Tê-la eis. Hein, João? Dizia. Está forte, está filosófico. E retomando a leitura. Quereis a guerra? Tê-la eis. Levantaremos bem alto o nosso estandarte, que não é o da demagogia, compreendei-o bem. E arvorando-o com braço firme, no mais alto baluarte das liberdades públicas, gritaremos a face de Leiria, a face da Europa. Filhos do século XIX, as armas pelo progresso. Hein? Está de os enterrar. João Eduardo, que ficara um momento calado, disse então, levantando as suas expressões em harmonia com a prosa sonora do Agostinho. O clero quer nos arrastar aos funestos tempos do obscurantismo? Uma frase tão literária surpreendeu o jornalista. Fitou João Eduardo, disse. Por que não escreves tu alguma coisa também? O escrevente respondeu sorrindo. E eu, Agostinho? Eu é que te escrevi uma desanda aos padres. E eu tocava-lhes os podres. Eu é que os conheço. Agostinho instou logo com ele para que escrevesse a desanda. Venha calhar, menino. O doutor Godinho, ainda na véspera, lhe recomendara. Em tudo que cheirar a padre, para baixo. Havendo escândalo, conta-se. Não havendo, inventa-se. E Agostinho acrescentou com benevolência. E não te dê cuidado o estilo, que eu cá o florearei. Veremos, murmurou João Eduardo. Mas daí por diante Agostinho perguntava-lhe sempre. E o artigo, homem? Traz-me o artigo. Tinha avidez dele, porque, sabendo como João Eduardo vivia na intimidade da panelinha canônica da Santa Joaneira, supunha-o no segredo de infâmias especiais. João Eduardo, porém, hesitava. Se viesse a saber. Qual? Afirmava Agostinho. A coisa publica-se como minha. É artigo da redação. Quem diabo vai saber? Sucedeu na noite seguinte que João Eduardo surpreendeu o padre Amaro, resvalando sorrateiramente um segredinho à Amélia. E a outro dia apareceu de tarde na redação com a palidez de uma noite velada, trazendo 5 largas tiras de papel, miudamente escritas numa letra de cartório. Era um artigo, e intitulava-se Os Modernos Fariseus. Depois de algumas considerações cheias de flores sobre Jesus e o Gólgota, o artigo de João Eduardo era, sob alusões tão diáfanas como teias de aranha, um vingativo ataque ao Cônego Dias, ao padre Brito, ao padre Amaro e ao padre Natário. Todos tinham a sua dose, como exclamou cheio de júbilo o Agostinho. E quando sai? Perguntou João Eduardo. O Agostinho esfregou as mãos, refletiu, disse. É que está forte, diabo. É como se tivesse os nomes próprios. Mas descansa, eu arranjarei. Foi cautelosamente mostrar o artigo ao Dr. Godinho, que o achou uma catilinária atroz.
Entre o Dr. Godinho e a igreja havia apenas um arrufo. Ele reconhecia, em geral, a necessidade da religião entre as massas. Sua esposa, a bela Dona Cândida, era, além disso, de inclinações devotas, e começava a dizer que aquela guerra do jornal ao clero lhe causava grandes escrúpulos. E o Dr. Godinho não queria provocar ódios desnecessários entre os padres, prevendo que o seu amor da paz doméstica, os interesses da ordem e o seu dever de cristão o forçariam bem cedo a uma reconciliação. Muito contra suas opiniões, mas, disse por isso Agostinho secamente, isto não pode ir como artigo da redação, deve aparecer como comunicado. Cumpra estas ordens. E Agostinho declarou ao escrevente que a coisa publicava-se como um comunicado assinado. Um liberal. Somente João Eduardo terminava o artigo exclamando: Alerta! Mães de família! O Agostinho sugeriu que este final alerta podia dar lugar à réplica jocosa. Alerta está! E depois de largas combinações, decidiram-se por este fecho. Cuidado! Sotainas negras! No domingo seguinte, apareceu o comunicado assinado Um Liberal. Durante toda esta manhã de domingo, o padre Amaro, à volta da sé, estivera ocupado em compor laboriosamente uma carta a Amélia. Impaciente, como ele dizia, com aquelas relações que não andavam nem desandavam, que era olhar e apertos de mão e dali não passava. Tinha-lhe dado uma noite à mesa do quino um bilhetinho onde escrevera com boa letra a tinta azul. Desejo encontrá-la só, porque tenho muito que lhe falar. Onde pode ser sem inconveniente? Deus proteja o nosso afeto. Ela não respondera. E Amaro, despeitado, descontente também por não a ter visto nessa manhã à missa das 9, resolveu pôr tudo a claro numa carta de sentimento e preparava os períodos sentidos que lhe deviam ir revolver o coração, passeando pela casa, juncando o chão de pontas de cigarro, a cada momento curvado sobre o dicionário de sinônimos. Améliazinha do meu coração. Escrevia ele. Não posso atinar com as razões maiores que a não deixaram responder ao bilhetinho que lhe dei em casa da senhora sua mamã, pois que era pela muita necessidade que tinha de lhe falar a sós. E as minhas intenções eram puras, e na inocência desta alma que tanto lhe quer e que não medita o pecado. Deve ter compreendido que lhe voto um fervente afeto, e pela sua parte, me parece, se não me enganam esses olhos que são os faróis da minha vida, e como a estrela do navegante, que também tu, minha Améliazinha, tens inclinação por quem tanto te adora. Pois que até outro dia, quando o Líbano quinou com os 6 primeiros números e que todos fizeram tanta algazarra, tu apertaste minha mão por baixo da mesa com tanta ternura que até me pareceu que o céu se abria e que eu senti os anjos entoarem o Hosana. Por que não respondeste, pois? Se pensas que o nosso afeto pode ser desagradável aos nossos anjos da guarda, então te direi que maior pecado cometes, trazendo-me nesta incerteza e tortura, que até na celebração da missa estou sempre com pensar em ti, e nem me deixe levar a minha alma num divino sacrifício. Se eu visse que este mútuo afeto era obra do tentador, eu mesmo te diria: ó, minha bem-amada filha, façamos o sacrifício a Jesus, para lhe pagar parte do sangue que derramou por nós. Mas eu tenho interrogado a minha alma e vejo nela a brancura dos lírios, e o teu amor também é puro como a tua alma, que um dia se unirá à minha entre os coros celestes na bem-aventurança. Se tu soubesses como eu te quero, querida Améliazinha, que até às vezes me parece que te podia comer aos bocadinhos. Responde, pois, e dize se não te parece que poderia arranjar-se a vermos-nos no Morenal pela tarde. Pois eu anseio por te exprimir todo o fogo que me abrasa, bem como falar-te de coisas importantes e sentir na minha mão a tua que eu desejo que me guie pelo caminho do amor até aos êxtases de uma felicidade celestial. Adeus, anjo feiticeiro, recebe a oferta do coração do teu amante e pai espiritual, Amaro. Depois de jantar, copiou esta carta a tinta azul
e com ela, bem dobrada no bolso da batina, foi à Rua da Misericórdia. Logo da escada, sentiu em cima a voz aguda de Natário, discutindo. — Quem está por cá? Perguntou a russa, que alumiava encolhida no seu chale. — As senhoras todas. Está o senhor Padre Brito. — Olá, bela sociedade. Galgou os degraus e à porta da sala, com seu capote ainda pelos ombros, tirando alto o chapéu. — Muito boas noites a todos, começando pelas senhoras. Natário imediatamente plantou-se diante dele e exclamou. — Então, que lhe parece? — O quê? Perguntou Amaro. E reparando no silêncio, nos olhos cravados nele, — O que é? Alguma coisa de novo? — Pois não leu, senhor pároco? Exclamaram. — Não leu o distrito? Era papel em que ele não pusera os olhos, disse. Então as senhoras indignadas romperam. — Ai, é um desaforo! — Ai, é um escândalo, senhor pároco! Natário, com as mãos enterradas nas algibeiras, contemplava o pároco com um sorrisinho sarcástico, saltando dentre os dentes. — Não leu, não leu. Então o que fez? Amaro reparava, já aterrado na palidez de Amélia, nos seus olhos muito vermelhos, e, enfim, o cônego erguendo-se pesadamente. — Amigo pároco, dão-nos uma desanda! — Ora essa! — exclamou Amaro. — Tesa! O senhor cônego, que trouxera o jornal, devia ler alto, lembraram. — Leia, Dias, leia! — acudiu Natário. — Leia para saborearmos! A Santa Joaneira deu mais luz ao candeeiro. O cônego Dias acomodou-se à mesa, desdobrou o jornal, pôs os óculos cuidadosamente e, com o lenço do rapé nos joelhos, começou a leitura do comunicado na sua voz pachorrenta. O princípio não interessava. Eram períodos enternecidos em que o liberal exprobrava aos fariseus a crucificação de Jesus. — Por que o matastes? — exclamava ele. — Respondei! E os fariseus respondiam. — Matámo-lo porque ele era a liberdade, a emancipação, a aurora de uma nova era, etc. O liberal, então, esboçava a largos traços a noite do Calvário. Ei-lo pendente da cruz, traspassado de lanças, a sua túnica jogada aos dados, a plebe infrene, etc. E, voltando a dirigir-se aos fariseus infelizes, o liberal gritava-lhes com ironia. — Contemplai a vossa bela obra! Depois, por uma gradação hábil, o liberal descia de Jerusalém à Leiria. — Mas pensam os leitores que os fariseus morreram? Como se enganam! Vivem! Conhecemo-los nós. Leiria está cheia deles, e vamos apresentá-los aos leitores. Agora é que elas começam, disse o cônego, olhando para todos em redor por cima dos óculos. Com efeito, elas começavam. Era numa forma brutal, uma galeria de fotografias eclesiásticas. A primeira era do Padre Brito. — Vede-o! Exclamava o liberal. — Grosso como um touro, montado na sua égua castanha. — Até a cor da égua! Murmurou com uma indignação piedosa a senhora Dona Maria da Assunção. — Estúpido como um melão, sem sequer saber latim. O padre Amaro, assombrado, fazia. — Oh! Oh! E o padre Brito, escarlate, mexia-se na cadeira, esfregando devagar os joelhos. — Espécie de caceteiro! Continuava o cônego, que lia aquelas frases cruéis com uma tranquilidade doce. Desabrido de maneiras, mas que não desgosta de se dar a ternura, e, segundo dizem os bem informados, escolheu para Dulcineia a própria e legítima esposa do seu regedor. O padre Brito não se dominou. — Eu racho de meio a meio! Exclamou, erguendo-se e recaindo pesadamente na cadeira. — Escute, homem, disse Natário. — Qual escute? O que é? É que eu racho. Mas se ele não sabia quem era o liberal? Qual liberal? Quem eu racho é o doutor Godinho. O doutor Godinho é que é o dono do jornal. O doutor Godinho é que eu racho. A sua voz tinha tons roucos e atirava furioso grandes palmadas à coxa. Lembraram-lhe o dever cristão de perdoar as injúrias. A Santa Joaneira, com unção, citou a bofetada que Jesus Cristo suportou.
Devia imitar Cristo. Qual Cristo? Qual cabaça? Gritou Brito apoplético. Aquela impiedade criou um terror. Credo, senhor Padre Brito, credo! Exclamou a irmã do cônego, recuando a cadeira. O libaninho, com as mãos na cabeça, vergado sob o desastre, murmurava. Nossa Senhora das Dores, que até pode cair um raio! E vendo mesmo Amélia indignada, o padre Amaro disse gravemente. Brito, realmente você excedeu-se. Pois estão a puxar por mim. Homem, ninguém puxou por você, disse severamente Amaro, e com um tom pedagogo. Apenas lhe lembrarei, como devo, que em tais casos, como se diz a blasfêmia má, o reverendo padre Scomele recomenda a confissão geral e 2 dias de recolhimento a pão e água. O padre Brito resmungava. Bem, resumiu Natário. O Brito cometeu uma grande falta, mas saberá pedir perdão a Deus e a misericórdia de Deus é infinita. Houve uma pausa comovida em que se ouvia a senhora Dona Maria da Assunção murmurar que ficara sem pinga de sangue, e o cônego, que durante a catástrofe pousara os óculos sobre a mesa, retomou-os e continuou serenamente a leitura. Conheceis um outro com cara de furão? Olhares de lado fixaram o padre Natário. Desconfiai dele. Se puder trair-vos, não hesita. Se puder prejudicar-vos, folga. As suas intrigas trazem um cabido numa confusão, porque é a víbora mais daninha da diocese, mas com tudo isso muito dado à jardinagem, porque cultiva com cuidado 2 rosas do seu canteiro. Homem, essa! Exclamou Amaro. É para que você veja, disse Natário, erguendo-se lívido. Que lhe parece? Você sabe que eu, quando falo das minhas sobrinhas, costumo dizer as 2 rosas do meu canteiro. É um gracejo, pois, senhores, até vem com isto. E com sorriso macilento de fel. Mas amanhã hei de saber quem é. Olaré, eu hei de saber quem é. Deite ao desprezo, senhor padre Natário, deite ao desprezo, disse a santa joaneira pacificadora. Obrigado, minha senhora, acudiu Natário curvando-se com uma ironia rancorosa. Obrigado. Cá recebi. Mas a voz imperturbável do cônego retomara a leitura. Agora era o retrato dele traçado com ódio. Cônego bojudo e glutão, antigo caceteiro do senhor Dom Miguel, que foi expulso da freguesia de Ourém, outrora mestre de moral num seminário e hoje mestre de imoralidade em Leiria. Isso é infame! Exclamou Amaro exaltado. O cônego pousou o jornal e com a voz pachorrenta. Você pensa que me dá isto cuidado? Disse ele. Boa! Tenho que comer e que beber, graças a Deus. Deixar rosnar quem rosna. Não, mano, interrompeu a irmã. Mas a gente sempre tem o seu bocadinho de brio. Ora, mana, replicou o cônego Dias com um azedume de raiva concentrada. Ora, mana, ninguém lhe pede a sua opinião. Nem preciso que me peçam, gritou ela impertigando-se. Sei a dar muito bem quando quero e como quero. Se não tem vergonha, tenho-a eu. Então, disseram em roda acalmando-a. Menos língua, mana, menos língua, disse o cônego fechando seus óculos. Olhe, não lhe caiam os dentes postiços. Seu malcriado! Ia falar, mas sufocou-se e começou subitamente a soltar ais. Recearam logo que lhe desse o flato. A Santa Joaneira e a Dona Joaquina Gansoso levaram-na para o quarto, embaixo, aparando-a com palavras brandas. Estás doida? Por quem és, filha? Olha que escândalo! Nossa Senhora te valha! Amélia mandava buscar água de flor de laranja. Deixe-a lá, rosnou o cônego. Deixe-a lá. Aquilo passa-lhe. São calores. Amélia deu um olhar triste ao padre Amaro e desceu ao quarto com a senhora Dona Maria da Assunção e a Gansoso surda, que iam também sossegar a Dona Josefa. Coitadita! Os padres agora estavam sós, e o cônego, voltando-se para Amaro, ouça você que é a sua vez, disse retomando o jornal. E verá que dose, disse Natário. O cônego escarrou,
aproximou mais o candeeiro e declamou. Mas o perigo são certos padres novos e ajanotados, párocos por influências de condes da capital, vivendo na intimidade das famílias de bem, onde há donzelas inexperientes, e aproveitando-se da influência do seu sagrado ministério para lançar na alma da inocente a semente de chamas criminosas. Pouca vergonha, murmurou Amaro lívido. Dize, sacerdote de Cristo, onde queres arrastar a impoluta virgem? Queres arrastá-la aos lodaçais do vício? Que vens fazer aqui ao seio desta respeitável família? Por que rondas em volta da tua presa como um milhafre em torno da inocente pomba? Para trás, sacrílego! Murmuras-lhe sedutoras frases para a desviares do caminho da honra. Condenas a desgraça e a viuvez algum honrado moço que lhe queira oferecer a sua mão trabalhadora, e vais-lhe preparando um horroroso futuro de lágrimas. E tudo para quê? Para saciares os torpes impulsos da tua criminosa lascívia. Que infame! Rosnou com os dentes cerrados o padre Amaro. Mas acautela-te, presbítero perverso. E a voz do cônego tinha tons cavos ao soltar aquelas apóstrofes. Já o arcanjo levanta a espada da justiça, e sobre ti e teus cúmplices, já a opinião da ilustrada leiria fita seu olho imparcial. E nós cá estamos nós, filhos do trabalho, para vos marcar na fronte o estigma da infâmia. Tremeis, sectários dos sílabos. Cuidado, sotainas negras. Descacha, fez o cônego suado, dobrando a voz do distrito. O padre Amaro tinha os olhos enevoados de 2 lágrimas de raiva. Passou devagar o lenço pela testa, soprou, disse com os beiços a tremer. Eu, colegas, nem sei o que hei de dizer. Pelo Deus que me ouve, isto é a calúnia das calúnias. Uma calúnia infame, rosnaram. E a mim o que me parece, continuou Amaro, é que nos dirijamos à autoridade. É o que eu tenho dito, acudiu Natário. É necessário falar ao secretário-geral. Um cacete é que é, rugiu o padre Brito. Autoridade? O que é rachá-lo. Eu bebia-lhe o sangue. O cônego, que meditava coçando o queixo, disse então. É você, Natário, é que deve ir ao secretário-geral. Você tem língua, tem lógica. Se os colegas decidem, disse Natário curvando-se, vou, e hei de lhes cantar a autoridade. Amaro ficara junto da mesa com a cabeça entre as mãos, aniquilado, e o libaninho murmurava. Ai, filhos, eu não é nada comigo, mas só de ouvir todo esse aranzel, até se me estão a vergar as pernas. Ai, filhos, um desgosto assim. Mas sentiram a voz da senhora Joaquina Gansoso subindo a escada, e o cônego imediatamente com uma voz prudente. Colegas, o melhor diante das senhoras é não se falar mais nisto. Bem basta o que basta. Daí, a momentos, apenas Amélia entrou. Amaro ergueu-se, declarou que estava com uma forte dor de cabeça e despediu-se das senhoras. — E sem tomar chá? — acudiu a Santa Joaneira. — Sim, minha senhora — disse ele embrulhando-se no seu capote. — Não me estou a sentir bem. Boas noites. E você, Natário? Pareça amanhã pela Sé, a 1h. Apertou a mão de Amélia, que se lhe abandonou entre os dedos passiva e mole, e saiu com os ombros vergados. A Santa Joaneira notou, desconsolada. — O senhor pároco ia muito pálido. O cônego levantou-se e com um tom impaciente quesilado. — Se ia pálido, amanhã estará corado. E agora quero dizer uma coisa. Esse aranzel do jornal é a calúnia das calúnias. Eu não sei quem o escreveu, nem para que o escreveu. Mas são tolices e são infâmias. É pateta e maroto quem quer que seja. O que devemos fazer já o sabemos. E como já se tagarelou bastante sobre o caso, a senhora mande vir o chá. E o que lá vai, lá vai. Não se fala mais na questão. As faces em roda continuavam contristadas.
e então o cônego acrescentou. E quero dizer outra coisa. Como não morreu ninguém, não há necessidade de estar aqui com cara de pêsames. E tu, pequena, senta-te ao instrumento e repinica-me essa chiquita. O secretário-geral, Sr. Gouveia Ledesma, antigo jornalista e, em anos mais expansivos, autor do livro sentimental Devaneios de um Sonhador, estava então dirigindo o distrito na ausência do governador civil. Era um moço bacharel que passava por ter talento. Representara de galã no teatro acadêmico, em Coimbra, com muito aplauso. E tomara esse tempo o hábito de passear à tarde na Sofia, com um ar fatal com que no palco arrepelava os cabelos ou levava nos transes de amor o lenço aos olhos. Depois, em Lisboa, arruinara um pequeno patrimônio com o amor de Lolas e de Carmens. Ceias no mata, muita caça no chafredo e perniciosas convivências literárias. Aos 30 anos estava pobre, saturado de mercúrio e autor de 20 folhetins românticos na civilização, mas tornara-se tão popular que era conhecido nos lupanares e nos cafés por um cognome carinhoso. Era o Bibi. Julgando então que conhecia a fundo a existência, deixou crescer as suíças, começou a citar Bastiat, frequentou as câmaras e entrou na carreira administrativa. Chamava agora a república que tanto exaltara em Coimbra uma absurda quimera, e Bibi era um pilar das instituições. Detestava Leiria, onde passava por espirituoso, e dizia às senhoras, nas soarré do deputado Novaes, que estava cansado da vida. Rosnava-se que a esposa do bom Novaes andava doida por ele. E, em verdade, Bibi escrevera a um amigo da capital. Enquanto a conquistas, pouco por hora, tenho apenas no papo a Novaesitos. Levantava-se tarde, e nessa manhã, de robe de chambre, à mesa do almoço, partia os seus ovos quentes, lendo com saudade no jornal a narração apaixonada de uma pateada em São Carlos, quando o criado, um galego que trouxera de Lisboa, veio dizer que estava ali um cura. Um cura? Que entre para aqui, e murmurou para sua satisfação pessoal. O Estado não deve fazer esperar a igreja. Ergueu-se e estendeu as duas mãos ao padre Natário, que entrava muito composto, na sua longa batina de lustrina. Uma cadeira, Trindade. Toma uma chávena de chá, senhor cura. Soberba amanhã, hein? Estava justamente pensando em si, isto é, estava pensando no clero em geral. Acabava de ler as peregrinações que se estão fazendo a Nossa Senhora de Lourdes. Grande exemplo. Milhares de pessoas da melhor roda. É realmente consolador ver renascer a fé. Ainda ontem eu disse em casa do Novaes, no fim de tudo, a fé é a mola real da sociedade. Tome uma chávena de chá. É um grande bálsamo. Não, obrigado, almocei já. Mas não, quando digo um grande bálsamo, refiro-me à fé, não ao chá. É boa, não? E prolongou a sua risadinha com complacência. Queria agradar a Natário, pelo princípio que repetia muito com um sorriso astuto, que quem está metido na política deve ter por si a padraria. E depois acrescentou, como eu dizia ontem em casa do Novaes, que vantagem para as localidades. Lourdes, por exemplo, era uma aldeola, pois com a afluência dos devotos está uma cidade. Grandes hotéis, bulevares, belas lojas, é, por assim dizer, o desenvolvimento econômico, correndo parelhas com o renascimento religioso. E deu com satisfação um puxãozinho grave ao colarinho. Pois eu vim aqui falar, Vossa Excelência, a respeito de um comunicado na Voz do Distrito. Interrompeu o secretário-geral. Perfeitamente, li. Uma famosa verrina. Mas literalmente, como estilo e como imagens, que miséria. E que tenciona Vossa Excelência fazer, senhor secretário-geral? O senhor Gouveia Ledesma apoiou-se nas costas da cadeira, perguntou pasmado. Eu? Natário disse destilando as palavras. A autoridade tem o dever de proteger a religião do Estado e, implicitamente, os seus sacerdotes. Que tenha Vossa Excelência em vista, eu não venho aqui em nome do clero. E acrescentou com a mão sobre o peito. Sou apenas um pobre padre sem influência.
Venho como particular perguntar ao senhor secretário-geral se pode permitir que caracteres respeitáveis da Igreja Diocesana sejam assim difamados. É certamente lamentável que um jornal... Natário interrompeu, impertigando o busto com indignação. Jornal que já devia estar suspenso, senhor secretário-geral. Suspenso? Por quem é, senhor cura? Mas vossa santidade, de certo, não quer que eu volte ao tempo dos corredores moras. Suspender o jornal. Mas a liberdade de imprensa é um princípio sagrado. Nem as leis de imprensa o permitem. Mesmo querelar pelo Ministério Público, porque um periódico diz 2 ou 3 pilhérias sobre o cabido impossível. Tínhamos de querelar toda a imprensa de Portugal, com exceção da nação e do bem público, onde iria parar a liberdade de pensamento 30 anos de progresso à própria ideia governamental. Mas nós não somos os Cabrais, meu caro senhor. Nós queremos luz, muitíssima luz. Justamente o que nós queremos é luz. Natário tossiu devagarinho, disse. Perfeitamente. Mas então, quando pelas eleições a autoridade nos vier pedir o nosso auxílio, nós, vendo que não encontramos nela proteção, diremos simplesmente, não possumos. E pensa o senhor cura que, por amor de alguns votos que dão os senhores abades, nós vamos trair a civilização? E o antigo Bibi, tomando uma grande atitude, soltou esta frase. Somos filhos da liberdade, não renegaremos nossa mãe. Mas o doutor Godinho, que é a alma do jornal, é oposição. Observou então Natário, proteger-lhe o jornal é implicitamente proteger-lhe as manobras. O secretário-geral teve um sorriso. Meu caro senhor cura, vossa santidade não está no segredo da política. Entre o doutor Godinho e o governo civil não há inimizade, há apenas um arrufo. O doutor Godinho é uma inteligência, vai reconhecendo que o grupo da Maia não produz nada. O doutor Godinho aprecia a política do governo e o governo aprecia o doutor Godinho. E, rebuçando-se todo num mistério de Estado, acrescentou. Coisas de alta política, meu caro senhor. Natário ergueu-se. De modo que... Impossibilis est, disse o secretário. De resto, acredite, senhor cura, que como particular revolto-me contra o comunicado, mas como autoridade devo respeitar a expressão do pensamento. Mas creia, e pode dizê-lo a todo o clero diocesano, a Igreja Católica não tem um filho mais fervente que eu, Gouveia Ledesma. Quero, porém, uma religião liberal, de harmonia com o progresso, com a ciência. Foram sempre as minhas ideias. Preguei-as bem alto na imprensa, na universidade e no grêmio. Assim, por exemplo, não acho que haja poesia maior que a poesia do cristianismo. E admiro Pio IX, uma grande figura. Somente lamento que ele não arvore a bandeira da civilização. E o antigo Bibi, contente da sua frase, repetia. Sim, lamento que ele não arvore a bandeira da civilização. Os sílabos é impossível neste século de eletricidade, senhor cura. E a verdade é que nós não podemos querelar de um jornal porque ele diz 2 ou 3 pilhérias sobre o sacerdócio, nem nos convém, por altas razões de política, escandalizar o doutor Godinho. Aqui tem meu pensamento. Senhor secretário-geral, disse Natário curvando-se. Um criado de vossa santidade. Sinto que não tome uma chávena de chá. E como vai o nosso chantre? Senhora Excelência, nestes últimos dias, segundo creio, tem tornado a sofrer de tonturas. Sinto. Uma negligência também. Grande latinista. Tenha cuidado com o degrau. Natário correu a sé, com um passo nervoso, resmungando alto de cólera. Amaro passeava devagar no terraço, com as mãos atrás das costas. Tinha as olheiras batidas e a face envelhecida. Então, disse ele, indo rapidamente ao encontro de Natário. Nada. Amaro mordeu o beiço, enquanto Natário lhe contava, excitado, a conversação com o secretário-geral, e como argumentara com ele, e como o homem tagarelara, a face do pároco cobria-se de uma sombra desconsolada e ia arrancando raivosamente com a ponta do guarda-sol a erva que crescia nas fendas do terraço. Um patarata! Resumiu o padre Natário com um grande gesto. Pela autoridade não se faz nada. É escusado. Mas a questão agora é entre mim e o liberal, Padre Amaro. Eu hei de saber quem é, Padre Amaro. E quem o esmaga sou eu, Padre Amaro. Sou eu.
No entanto, João Eduardo, desde domingo, triunfava. O artigo fizera escândalo. Tinham-se vendido 80 números avulsos do jornal. E o Agostinho afirmara-lhe que na botica da praça a opinião era que o liberal conhecia a padraria a fundo e tinha cabeça. És um gênio, rapaz, disse o Agostinho. É trazer-me outro, é trazer-me outro. João Eduardo gozava prodigiosamente daquele falatório que ia pela cidade. Relia então o artigo com uma deleição paternal. Se não receasse escandalizar a Santa Joaneira, desejaria ir pelas lojas dizer bem alto: Fui eu é que o escrevi! E já ruminava outro, mais terrível, que se deveria intitular: O Diabo Feito Eremita, ou O Sacerdócio de Leiria perante o século XIX. O doutor Godinho encontrara-o na praça e parara com condescendência para lhe dizer: A coisa tem feito barulho. Você é o diabo. E a piada ao Brito é bem jogada, que eu não sabia. E diz que é bonita, a mulher do regedor. Vossa Excelência não sabia? Não sabia, e saboreei. Você é o diabo. Eu fui que disse a Agostinho que publicasse a coisa como um comunicado. Você compreende? Eu não me convém ter turras demais com o clero, e depois lá minha esposa tem seus escrúpulos. Enfim, é melhor e é conveniente que as mulheres tenham religião. Mas no meu foro interior saboreei, sobretudo a piada ao Brito. O Patife fez-me uma guerra dos diabos na eleição passada. Ah, e outra coisa. O seu negócio arranja-se. Lá para o mês que vem tem o seu emprego no governo civil. Ó, senhor doutor, Vossa Excelência... Qual história? Você é um benemérito. João Eduardo foi para o cartório trêmulo de alegria. O senhor Nunes Ferral saíra. O escrevente aparou devagar uma pena, começou a cópia de uma procuração e, de repente, agarrando o chapéu, correu à Rua da Misericórdia. A Santa Joaneira costurava só a janela. Amélia fora ao Morenal e João Eduardo logo da porta. Sabe, dona Augusta, estive agora com o Dr. Godinho. Diz que lá para o mês que vem tem o meu emprego. A Santa Joaneira tirou a luneta, deixou cair as mãos no regaço. Que me diz? É verdade, é verdade. E o escrevente esfregava as palmas com risinhos nervosos de júbilo. Que pechincha! Exclamou. De modo que agora, se a Améliazinha estiver de acordo... Ai, João Eduardo, fez a Santa Joaneira com um grande suspiro, que me tira um peso do coração, que tenho estado... Olhe, nem tenho dormido. João Eduardo pressentiu que ela ia falar do comunicado. Foi pôr o chapéu numa cadeira ao canto e voltando à janela com as mãos nos bolsos. Então por quê? Por quê? Aquela pouca vergonha no distrito. Que diz você? Aquela calúnia. Ai, tenho-me feito velha. João Eduardo escrevera o artigo sob as solicitações do ciúme, só para enterrar o padre Amaro. Não previra o desgosto das duas senhoras. E vendo agora Santa Joaneira com 2 lágrimas no branco dos olhos, sentia-se quase arrependido. Disse ambiguamente: Eu li. É o diabo. Mas, aproveitando o sentimento da Santa Joaneira para servir a sua paixão, acrescentou sentando-se chegando a cadeira para o pé dela. Eu nunca lhe quis falar disso, dona Augusta, mas... Olha que a Améliazinha tratava o pároco com muita familiaridade. E pelas Gansosos, pelo Libaninho, mesmo sem quererem, a coisa ia se sabendo, ia se rosnando. Eu bem sei que ela, coitada, não viu o mal. Mas a dona Augusta sabe o que ela iria. Que línguas, hein? A Santa Joaneira então declarou que lhe ia falar como a um filho. O artigo afligira-a sobretudo por causa dele, João Eduardo. Porque, enfim, ele podia acreditar também em desfazer o casamento, e que desgosto! E ela podia dizer-lhe, como mulher de bem, como mãe, que não havia entre a pequena e o senhor pároco nada, nada, nada. Era a rapariga que tinha aquele gênio comunicativo. E o pároco tinha boas palavras, sempre muito delicado. Que ela sempre o dissera, o senhor padre Amaro tinha maneiras que tocavam o coração. De certo, disse João Eduardo mordendo o bigode com a cabeça baixa. A Santa Joaneira então pôs a mão de leve sobre o joelho do escrevente e fitando-o. E olhe, não sei se me fica mal dizer-lhe, mas a rapariga quer-lhe deveras, João Eduardo.
O coração do escrevente teve uma palpitação comovida. E eu, disse. Ah, Dona Augusta sabe a paixão que tenho por ela. E lá do artigo, que me importa a mim? Então a Santa Joaneira limpou os olhos ao avental branco. Ai, era uma alegria para ela. Ela sempre o dissera. Como rapaz de bem, não havia outro na cidade de Leiria. Você sabe, quero-lhe como filho. O escrevente enterneceu-se. Pois vamos a isso. E tapam-se as bocas do mundo. E erguendo-se, com uma solenidade engraçada, Senhora Dona Augusta, tenho a honra de lhe pedir a mão. Ela riu-se, e na sua alegria João Eduardo beijou-a na testa filialmente. E fale à noite a Améliazinha, disse ao sair. Eu vim amanhã, e felicidade não há de faltar. Louvado seja Nosso Senhor, acrescentou a Santa Joaneira, retomando a sua costura com um suspiro de muito alívio. Apenas nessa tarde, Amélia voltou do Morenal. A Santa Joaneira, que estava pondo a mesa, disse-lhe. Esteve aí o João Eduardo. Ah, aí esteve a falar, coitado. Amélia calada dobrava sua manta de lã. Aí esteve a queixar-se, continuou a mãe. Mas de quê? Perguntou ela muito vermelha. Ora, de quê? Que se falava muito na cidade do artigo do distrito, que se perguntava a quem aludia o periódico com as donzelas inexperientes e que a resposta era: quem há de ser? A Amélia da Santa Joaneira da Rua da Misericórdia. O pobre João diz que tem andado tão desgostoso, não se atrevia por delicadeza a falar-te. Enfim. Mas que hei de eu fazer, minha mãe? Exclamou Amélia com os olhos subitamente cheios de lágrimas. Aquelas palavras que caíam sobre os seus tormentos como gotas de vinagre sobre feridas. Eu digo-te isto para seu governo. Faz o que quiseres, filha. Eu bem sei que são calúnias, mas tu sabes que são línguas do mundo. O que te posso dizer é que o rapaz não acreditou no periódico, que era isso que me dava cuidado. Credo, tirou-me o sono. Mas não, diz que não lhe importa o artigo, que te quer da mesma maneira, está a arder por que se faça o casamento. E eu, por mim, o que fazia? Para calar toda essa gente, era casar-me já. Eu bem sei que tu não morres por ele, bem sei. Deixa lá, isso vem depois. O João é bom rapaz, vai ter um emprego. Vai ter um emprego? Pois foi o que ele me veio dizer também. Esteve com o Dr. Godinho. Diz que lá para o fim do mês está empregado. Enfim, tu fazes o que entenderes. Que olha que eu estou velha, filha. Posso faltar-te de um momento para o outro. Amélia não respondeu, olhando de frente no telhado voarem os pardais, menos desassossegados naquele instante que os seus pensamentos. Desde domingo vivia atordoada. Sabia bem que a donzela inexperiente a que aludia o comunicado era ela, Amélia, e torturava o vexame de ver assim o seu amor publicado no jornal. Depois, como ela pensava mordendo o beiço numa raiva muda, com os olhos afogados de lágrimas, aquilo vinha estragar tudo. Na praça, na arcada, já se diria com risinhos perversos. Então a Améliazita da Santa Joaneira metida com um pároco, hein? De certo, o senhor Chantre, tão severo em coisas de mulheres, repreenderia o padre Amaro. E por alguns olhares, alguns apertos de mão, aí estava sua reputação estragada, estragado seu amor. Na segunda-feira, ao ir ao Morenal, parecera-lhe sentir pelas costas risinhos a escarnecê-la. No aceno que lhe fez da porta da botica, o respeitável Carlos julgou ver uma secura repreensível. À volta, encontrara o marquês da loja de ferragens, que não lhe tirou o chapéu. E ao entrar em casa, julgava-se desacreditada, esquecendo que o bom marquês era tão curto de vista que usava na loja 2 lunetas sobrepostas. Que hei de eu fazer? Que hei de eu fazer? Murmurava às vezes com as mãos apertadas na cabeça. O seu cérebro de devota apenas lhe fornecia soluções devotas. Entrar num recolhimento, fazer uma promessa a Nossa Senhora das Dores para que a livrasse daquele apuro,
ir confessar-se ao padre Silvério, e terminava por se vir sentar resignadamente ao pé da mãe, com a sua costura, considerando muito enternecida que desde pequena fora sempre bem feliz. A mãe não lhe falara claramente sobre o comunicado. Tivera apenas palavras ambíguas. É uma pouca vergonha. É deitar ao desprezo. Quando a gente tem a sua consciência sossegada, o mais histórias. Mas Amélia via-lhe bem o desgosto. Na face envelhecida, nos tristes silêncios, nos suspiros repentinos quando fazia meia à janela com a luneta na ponta do nariz, e então mais se convencia que havia grande falatório na cidade de que a mãe coitada estava informada pelas Gansosos e pela dona Josefa Dias, cuja boca produzia o mexerico mais naturalmente que a saliva. Que vergonha, Jesus! E então o seu amor pelo pároco, que até aí, naquela reunião de saias e batinas da Rua da Misericórdia, se lhe afigurara natural, agora, julgando-o reprovado pelas pessoas que desde pequena fora acostumada a respeitar, os Guedes, os Marques, os Vaz, aparecia-lhe já monstruoso. Assim, as cores de um retrato pintado à luz de azeite e que à luz de azeite parecem justas, tomam tons falsos e disformes quando lhes cai em cima a luz do sol. E quase estimava que o padre Amaro não tivesse voltado à Rua da Misericórdia. No entanto, com que ansiedade esperava todas as noites o seu toque de campainha. Mas ele não vinha, e aquela ausência que a sua razão julgava prudente dava ao seu coração o desespero de uma traição. Na quarta-feira à noite não se conteve. Disse corando sobre a sua costura: que será feito do senhor pároco? O cônego, que na sua poltrona parecia dormitar, tossiu grosso, mexeu-se, rosnou. Mas que fazer? Escusam de esperar por ele tão cedo. E Amélia, que ficara branca como a cal, teve imediatamente a certeza que o pároco, aterrado com o escândalo do jornal, aconselhado pelos padres timoratos, zelosos do bom nome do clero, tratava de se descartar dela. Mas cautelosa, diante das amigas da mãe, escondeu o seu desespero. Foi mesmo sentar-se ao piano e tocou mazurcas tão estrondosas que o cônego, tomando a mexer-se na poltrona, grunhiu: Menos espalhafato e mais sentimento, rapariga! Passou uma noite agoniada e sem chorar. A sua paixão pelo pároco flamejava mais irritada, e todavia detestava-o pela sua cobardia. Mal uma alusão no jornal o picara, ficara a tremer na sua batina apavorado, não se atrevendo sequer a visitá-la, sem se lembrar que também ela se via diminuída na sua reputação, sem ser satisfeita no seu amor. E fora ele que atentara com as suas palavrinhas doces, as suas denguices, infame. Desejava violentamente apertá-la ao coração, esbofeteá-lo. Teve a ideia insensata de ir a outro dia à Rua das Sousas, atirar-se-lhe aos braços, instalar-se-lhe no quarto, fazer um escândalo que o obrigasse a fugir da diocese. Por que não? Eram novos, eram robustos, poderiam viver longe, noutra cidade. E a sua imaginação começou a repastar-se logo histericamente nas perspectivas deliciosas dessa existência, em que se figurava constantemente a dar-lhe beijos. Através da sua intensa excitação, aquele plano parecia-lhe muito prático, muito fácil. Fugiriam para o Algarve. Lá, ele deixaria crescer o cabelo, que mais bonito seria então. E ninguém saberia que era um padre. Poderia ensinar latim. Ela coseria para fora e viveriam numa casinha, onde o que mais a atraía era o leito com as duas travesseirinhas chegadas. E a única dificuldade que vi em todo este plano radiante era fazer sair de casa, às escondidas da mãe, o baú com a sua roupa. Mas quando acordou, essas resoluções mórbidas à luz clara do dia desfizeram-se como sombras. Tudo aquilo que parecia agora tão impraticável e ele tão separado dela, como se entre a Rua da Misericórdia e a Rua das Sousas se erguessem inacessivelmente todas as montanhas da terra. Aí,
O senhor pároco o abandonara, era certo. Não queria perder os lucros da sua paróquia, nem a estima dos seus superiores. Pobre dela! Considerou-se então para sempre infeliz e desinteressada da vida. Guardou, todavia, muito intenso, o desejo de se vingar do padre Amaro. Foi então que refletiu pela primeira vez que João Eduardo, desde a publicação do comunicado, não aparecera na Rua da Misericórdia. Também me volta às costas, pensou com amargura. Mas que lhe importava? No meio da aflição que lhe dava o abandono do padre Amaro, a perda do amor do escrevente, piegas e pesado, que lhe não trazia utilidade nem prazer, era uma contrariedade imperceptível. Uma infelicidade viera que lhe arrebatava bruscamente todas as afeições, a que lhe enchia a alma e a que apenas lhe acariciava a vaidadezinha, e irritava, assim, não sentir já o amor do escrevente colado às suas saias com a docilidade de um cão, mas todas as suas lágrimas eram para o senhor pároco, que já não queria saber dela. Só lamentava a deserção de João Eduardo, porque perdia assim um meio sempre pronto de fazer enraivecer o padre Amaro. Por isso, nessa tarde à janela, calada, olhando no telhado defronte voarem os pardais, depois de saber que João Eduardo, certo do emprego, viera falar enfim à mãe, pensava com satisfação no desespero do pároco ao ver publicados na Sé os banhos do seu casamento. Depois as palavras muito práticas da Santa Joaneira trabalhavam-lhe silenciosamente na alma. O emprego do governo civil rendia 25.000 réis mensais. Casando, reentrava logo na sua respeitabilidade de senhora. E se a mãe morresse, com o ordenado do homem e com o rendimento do morenal, podia viver com decência, ir mesmo no verão aos banhos. E via-se já na vieira, muito cumprimentada pelos cavalheiros, conhecendo talvez a do governador civil. — Que lhe parece, minha mãe? Perguntou bruscamente. Estava decidida pelas vantagens que entrevia, mas com sua natureza laça, desejava ser persuadida e forçada. — Eu ia pelo seguro, filha, foi a resposta da Santa Joaneira. — É sempre o melhor, murmurou Amélia entrando no quarto. E sentou-se muito triste aos pés da cama, porque a melancolia que lhe dava o crepúsculo tornava-lhe agora mais pungente a saudade dos seus bons tempos com o senhor pároco. Nessa noite choveu muito. As duas senhoras passaram sós. A Santa Joaneira, repousada agora das suas inquietações, estava muito sonolenta. A cada momento cabeceava com a meia caída no regaço. Amélia então pousava a costura e, com o cotovelo sobre a mesa, fazendo girar o abajur verde do candeeiro, pensava no seu casamento. O João Eduardo era bom rapaz, coitado. Realizava o tipo de marido tão estimado na pequena burguesia. Não era feio e tinha um emprego. De certo, o oferecimento da sua mão, apesar das infâmias do jornal, não lhe parecia, como a mãe dissera, um rasgo de mão cheia. Mas a sua dedicação lisonjeava-a, depois do abandono tão cobarde de Amaro. E havia 2 anos que o pobre João gostava dela. Começou então laboriosamente a lembrar tudo o que nele lhe agradava. O seu ar sério, os seus dentes muito brancos, a sua roupa asseada. Fora ventava forte, e a chuva, fustigando friamente as vidraças, dava-lhe apetites de confortos, um bom lume, o marido ao lado, o pequerrucho a dormir no berço, porque seria um rapaz, chamar-se-ia Carlos, e teria os olhos negros do padre Amaro. O padre Amaro? Depois de casada, de certo, tornaria a encontrar o senhor padre Amaro. E então, uma ideia atravessou todo o seu ser. Fê-la erguer bruscamente, ir por instinto procurar a escuridão da janela para ocultar a vermelhidão do rosto. Oh, isso não, isso não. Era horrível. Mas a ideia implacavelmente apoderara-se dela como um braço muito forte que a sufocava e lhe dava uma agonia deliciosa. E então o antigo amor, que o despeito e a necessidade tinham recalcado no fundo da sua alma, rompeu, inundou-a. Murmurou repetidamente com paixão, torcendo as mãos, o nome de Amaro. Desejou avidamente os seus beijos. Oh, adorava-o!
E tudo tinha acabado. Tudo tinha acabado. E devia casar, pobre dela. Então a janela, com a face contra a escuridão da noite, choramingou baixinho. Ao chá, a Santa Joaneira disse-lhe de repente: Pois a coisa a fazer-se, filha, deve ser já. Era começar um enxoval e, se fosse possível, casar-te para o fim do mês. Ela não respondeu, mas a sua imaginação alvoroçou-se aquelas palavras. Casada daí a um mês, ela! Apesar de João Eduardo lhe ser indiferente, a ideia daquele rapaz novo e apaixonado, que ia viver com ela, dormir com ela, deu uma perturbação a todo o seu ser. E quando a mãe ia descer ao quarto, disse-lhe: Que lhe parece, minha mãe? Está-me a custar entrar em explicações com João Eduardo. Dizer-lhe que sim, o melhor era escrever-lhe. Também acho, filha. Escreve-lhe. A russa leva a carta pela manhã. Uma carta bonita e que agrade ao rapaz. Amélia ficou na sala de jantar até tarde fazendo o rascunho da carta. Dizia: Senhor João Eduardo, a mamã cá me pôs ao fato da conversação que teve consigo. E se a sua afeição é verdadeira, como creio e me tem dado muitas provas, eu estou pelo que se decidiu com muito boa vontade, pois conhece os meus sentimentos. E a respeito de enxoval e papéis, amanhã se falará, pois que o esperamos para o chá. A mamã está muito contente, e eu desejo que tudo seja para nossa felicidade, como espero há de ser, com a ajuda de Deus. A mamã recomenda-se e eu sou a que muito lhe quer. Amélia Caminha. Apenas fechou a carta, as folhas de papel branco espalhadas diante dela deram-lhe o desejo de escrever ao Padre Amaro. Mas o quê? Confessar-lhe o seu amor, com a mesma pena, molhada na mesma tinta com que aceitava por marido o outro? Acusá-lo da sua cobardia? Mostrar o seu desgosto? Era humilhar-se. E apesar de não ter motivo para lhe escrever, a sua mão ia traçando com gozo as primeiras palavras. Meu adorado Amaro. Deteve-se, considerando que não tinha por quem mandar a carta. Ai! Tinham de separar-se assim, em silêncio, para sempre. Separarem-se por quê? Pensou. Depois de casada, podia bem ver o Sr. Padre Amaro. E a mesma ideia voltava sutilmente, mas numa forma tão honesta agora, que a não repelia. De certo, o Sr. Padre Amaro podia ser o seu confessor. Era em toda a cristandade a pessoa que melhor guiaria a sua alma, a sua vontade, a sua consciência. Haveria então entre eles uma troca deliciosa e constante de confidências, de doces admoestações. Todos os sábados iria receber ao confessionário, na luz dos seus olhos e no som das suas palavras, uma provisão de felicidade, e aquilo seria casto, muito picante e para a glória de Deus. Sentiu-se quase satisfeita com a impressão, que não definia bem, de uma existência em que a carne estaria legitimamente contente e a sua alma gozaria os encantos de uma devoção amorosa. Tudo vinha a calhar bem por fim. E daí a pouco dormia serenamente, sonhando que estava na sua casa, com o seu marido, e que jogava a manilha com as velhas amigas no meio do contentamento de toda a sé, sentada nos joelhos do senhor pároco. Ao outro dia, a russa levou a carta a João Eduardo, e toda a manhã as duas senhoras, costurando a janela, falaram do casamento. Amélia não se queria separar da mãe, e como a casa tinha acomodações, os noivos viveriam no primeiro andar, e a Santa Joaneira dormiria no quarto em cima. De certo, o senhor cônego ajudaria para o enxoval. Podiam ir passar a lua de mel para a fazenda da Dona Maria, e Amélia, aquelas perspectivas felizes, fazia-se toda escarlate, sob o olhar da mãe que, de luneta na ponta do nariz, a admirava, babosa. Às Ave-Marias, a Santa Joaneira fechou-se embaixo no seu quarto a rezar a sua coroa e deixou Amélia só para se entender com o rapaz. Daí a pouco, com efeito, João Eduardo bateu a campainha. Vinha muito nervoso, de luvas pretas, enfrascado em água de colônia.
Quando chegou à porta da sala de jantar, não havia luz, e a bonita forma de Amélia destacava de pé, junto à claridade da vidraça. Ele pôs o chale manta a um canto como costumava, e vindo para ela que ficara imóvel, disse-lhe esfregando muito as mãos. Lá recebi a cartinha, menina Amélia. Eu mandei-a pela russa logo pela manhã para o pilhar em casa, disse ela imediatamente com as faces a arder. Eu ia para o cartório, até já ia na escada. Haviam de ser 9 horas. Haviam de ser, disse ela. Calaram-se muito perturbados. Ele então tomou-lhe delicadamente os pulsos e baixo. Então sempre quer? Quero, murmurou Amélia. E o mais depressa possível, hein? Pois sim, ele suspirou muito feliz. Havemos de nos dar muito bem, havemos de nos dar muito bem, dizia. E as suas mãos com pressões temas iam se apoderando dos braços dela, dos pulsos aos cotovelos. A mamã diz que podemos viver juntos, disse ela, esforçando-se por falar tranquilamente. Está claro, e eu vou mandar fazer lençóis, acudiu ele todo alterado. Atraiu-o então a si, subitamente, beijou-lhe os lábios. Ela teve um soluçozinho, abandonou-se-lhe entre os braços, toda fraca, toda lânguida. Oh, filha! Murmurava o escrevente. Mas os sapatos da mãe rangeram na escada, e Amélia foi vivamente para o aparador acender o candeeiro. A Santa Joaneira parou à porta e, para dar a sua primeira aprovação maternal, disse com bonomia. Então, vocês estão aqui às escuras, filhos? Foi o cônego Dias que participou ao padre Amaro o casamento de Amélia, uma manhã na Sé. Falou-no a propósito do enlace e acrescentou. Eu estimo, porque é contento da rapariga e é um descanso para a pobre velha. Está claro, murmurou Amaro que se fizera muito branco. O cônego pigarreou grosso e ajuntou. E você agora apareça por lá, agora está tudo na ordem. A patifaria do jornal só pertence à história. O que lá vai, lá vai. Está claro, rosnou Amaro. Traçou bruscamente a capa, saiu da igreja. Ia indignado e continha-se para não praguejar alto pelas ruas. A esquina da Viela das Sousas quase esbarrou com Natário, que o agarrou logo pela manga para lhe soprar ao ouvido. Ainda não sei nada. De quê? Do liberal, do comunicado. Mas trabalho. Amaro, que ansiava por desabafar, disse logo. Então ouviu a novidade? O casamento de Amélia? Que lhe parece? Disse-me o animal do Libaninho. Diz que o rapaz apanhou um emprego. Foi o Dr. Godinho. É outro que tal. Veja você esta coja. O Dr. Godinho do jornal As Bulhas com o governo civil e o governo civil a atirar postas aos afilhados do Dr. Godinho. Vá lá entendê-los. Isto é um país de biltres. Diz que há grande alegrão na casa da Santa Joaneira. Disse o pároco com um azedume negro. Que se divirtam. Eu não tenho tempo de ir lá ir. Eu não tenho tempo para nada. Eu cá ando no meu fito, saber quem é o liberal e escachá-lo. Não posso ver esta gente que leva a chicotada, coça-se e curva a orelha. Eu cá não. Eu guardo-as. E com uma contração de rancor, que lhe curvou os dedos em garra e lhe encolheu o peito magro, disse por entre os dentes cerrados. Eu, quando odeio, odeio bem. Esteve um momento calado, gozando o sabor do seu fel. Você, se for à Rua da Misericórdia, dê lá os parabéns a essa gente. E acrescentou com os olhinhos em Amaro. O Palerma do escrevente leva a rapariga mais bonita da cidade. Vai encher o papo. Até a vista, exclamou bruscamente Amaro, abalando pela rua furioso. Depois daquele terrível domingo em que aparecera o comunicado, o padre Amaro, ao princípio muito egoístamente, apenas se preocupara com as consequências. Consequências fatais, santo Deus, que lhe podia trazer o escândalo. Hein? Se pela cidade se espalhasse que era ele o padre a já notado que o liberal apostrofava, viveu 2 dias aterrado, tremendo de ver aparecer o padre Saldanha,
com sua cara meninada e voz melíflua, a dizer-lhe que Sua Excelência, o Sr. Chantre, reclamava sua presença. Passava já o tempo preparando explicações, respostas hábeis, lisonjas a Sua Excelência. Mas quando viu que, apesar da violência do artigo, Sua Excelência parecia disposto a fazer a vista grossa, ocupou-se então mais tranquilo dos interesses do seu amor tão violentamente perturbados. O medo tornava-o astucioso, e decidiu não voltar algum tempo à Rua da Misericórdia. Deixar passar o aguaceiro. Pensou. Ao fim de 15 dias, 3 semanas, quando o artigo estivesse esquecido, apareceria de novo em casa de Santa Joaneira. Deixaria ver bem a rapariga que a adorava sempre, mas evitaria a antiga familiaridade, as conversazinhas baixas, os lugarzinhos chegados ao quino. Depois, pela Dona Maria da Assunção, pela Dona Josefa Dias, obteria que Amélia deixasse o padre Silvério e se confessasse a ele. Poderiam então entender-se no segredo do confessionário. Combinariam uma conduta discreta, encontros cautelosos aqui e além, cartinhas pela criada, e aquele amor assim conduzido, com prudênciazinha, não teria o perigo de aparecer uma manhã anunciado no periódico. E regozijava-se já da habilidade desta combinação quando lhe vinha um grande choque. Casava-se a rapariga. Depois dos primeiros desesperos, desabafos empatadas no soalho e blasfêmias de que pedia logo perdão ao nosso Senhor Jesus Cristo, quis serenar, estabelecer a razão das coisas. Aonde o levava aquela paixão? Ao escândalo. E assim, casada a ela, cada um entrava no seu destino legítimo e sensato. Ela na sua família, ele na sua paróquia. Depois, quando se encontrassem, um cumprimento amável, e ele poderia passear a cidade com a sua cabeça bem direita, sem medo dos apartes da arcada, das insinuações da Gazeta, das severidades de Sua Excelência e das picadinhas da consciência. E a sua vida seria feliz. Não, por Deus! A sua vida não poderia ser feliz sem ela. Tirada a sua existência, aquele interesse das visitas à Rua da Misericórdia, os apertuzinhos de mão, a esperança de delícias melhores, que lhe restava a ele? Vegetar, como um dos tortulhos nos cantos úmidos da Sé. E ela que o entontecera com os seus olhinhos e as suas maneirinhas, voltava-lhe as costas, mal lhe aparecia outro, bom para marido, com 25.000 réis por mês. Todos aqueles suspiros, aquelas mudanças de cor, chalaça. Mangara com o senhor pároco, o que a odiava. Menos que ao outro, porém, o outro que triunfava porque era um homem, tinha sua liberdade, o seu cabelo todo, o seu bigode, um braço livre para lidar na rua. Repastava então a imaginação rancorosamente nas visões de felicidade do escrevente. Via-o trazendo-a da igreja triunfantemente, via-o beijando-lhe o pescoço e o peito, e a estas ideias dava patadas furiosas no soalho, que assustavam a Vicência na cozinha. Depois procurava sossegar, retornar à direção das suas faculdades, aplicá-las todas a achar uma vingança, uma boa vingança. E voltava então o antigo desespero de não viver no tempo da Inquisição, e com uma denúncia de religião ou de feitiçaria, mandá-los ambos para um cárcere. Ah, nesse tempo um padre gozava, mas agora, com os senhores liberais, tinha de ver aquele miserável escrevente a 6 vinténs por dia apoderar-se-lhe da rapariga, e ele, sacerdote instruído, que podia ser bispo, que podia ser papa, tinha de vergar os ombros e ruminar solitariamente o seu despeito. Ah, se as maldições de Deus tinham algum valor, malditos fossem eles. Queria vê-los cheios de filhos, sem pão na prateleira, com o último cobertor empenhado, ressequidos de fome, injuriando-se, e ele a rir-se, ele a regalar-se. Na segunda-feira não se conteve. Foi à Rua da Misericórdia. A Santa Joaneira estava embaixo na saleta com o cônego Dias, e apenas viu Amaro. — Oh, senhor pároco, bem aparecido! Estava a falar em vossa santidade. Já estranhava não o vermos, agora que há alegria em casa. — Já sei, murmurou Amaro pálido. — Alguma vez havia de ser, disse o cônego jovialmente. Deus os faça felizes e lhes dê poucos filhos, que a carne está clara. Amaro sorriu.
escutando em cima o piano. Era Amélia, que tocava como outrora a valsa dos dois mundos, e João Eduardo, muito chegado a ela, voltava as folhas da música. — Quem entrou, russa? — gritou ela, sentindo os passos da rapariga nas escadas. — O senhor Padre Amaro! Um fluxo de sangue abrasou-lhe o rosto, e o coração batia-lhe tão forte que ficou um momento com os dedos imóveis sobre o teclado. — Não se precisava cá do senhor Padre Amaro! Rosnou João Eduardo por entre dentes. Amélia mordeu o beiço. Teve ódio ao escrevente. No instante repugnou-lhe a sua voz, os seus modos, a sua figura de pé junto dela. Pensou com deleite como depois de casada, que tinha de casar, se confessaria toda ao Padre Amaro e não deixaria de o amar. Não sentia naquele momento escrúpulos e quase desejava que o escrevente lhe visse no rosto a paixão que a revolvia. — Credo, criatura, disse-lhe, chegue-se um pouco mais para lá, que nem me deixe os braços livres para tocar. Terminou bruscamente a valsa dos dois mundos, começou a cantar o adeus. Ai, adeus, acabaram-se os dias, que ditoso vivia a teu lado. A sua voz elevava-se, com uma modulação ardente, dirigindo o canto através do soalho ao coração do pároco embaixo. E o pároco, com a sua bengala entre os joelhos, sentado no canapé, devorava todos os tons da voz dela, enquanto a Santa Joaneira tagarelava, contando as peças de algodão que comprara para lençóis, os arranjos que ia fazer no quarto dos noivos e as vantagens de viverem juntos. — Uma felicidade por aí além! Interrompeu o cônego, erguendo-se pesadamente. — E vamos lá para cima, que isto de noivos não se querem sós. — Ah, lá nisso! Disse a Santa Joaneira rindo. Fio-me nele, que é um homem de bem às direitas. Amaro, ao subir a escada, tremia, e mal entrou na sala, o rosto de Amélia, alumiado pelas luzes do piano, deu-lhe um deslumbramento, como se as vésperas do noivado a tivessem embelezado, e a separação lhe a tornasse mais apetitosa. Foi dar-lhe gravemente um aperto de mão, outro ao escrevente, disse baixo, sem os olhar. Os meus parabéns. Os meus parabéns. Voltou às costas e foi conversar com o cônego, que se enterrara na sua poltrona, queixando-se de enfastiamento e reclamando o chá. Amélia ficara como abstrata, correndo inconscientemente os dedos pelo teclado. Aquele modo do Padre Amaro confirmava sua ideia. Queria a todo custo descartar-se dela. O ingrato fazia como se nada tivesse havido. O vilão, na sua cobardia de padre, com o terror do senhor chantre do jornal, da arcada de tudo, sacudiu-a da sua imaginação, do seu coração, da sua vida, como se sacode um inseto que tem peçonha. Então, para o enraivecer, começou a cochichar ternamente com o escrevente. Roçava-se-lhe pelo ombro, rendida, com risinhos, segredinhos. Tentaram em alarido jovial tocar uma peça a 4 mãos. Depois ela beliscou, ele deu um gritinho exagerado. E a Santa Joaneira contemplava-os babosa, enquanto o cônego dormitava já e o Padre Amaro, abandonado a um canto como outrora o escrevente, ia folheando o velho álbum. Mas um brusco repique da campainha veio sobressaltá-los todos. Passos rápidos galgaram a escada, pararam embaixo na saleta, e a russa apareceu dizendo que era o senhor Padre Natário, que não desejava subir e queria dar uma palavra ao senhor cônego. — Fracas horas para embaixadas! Rosnou o cônego, arrancando-se com custo ao fundo confortável da poltrona. A Amélia fechou logo o piano, e a Santa Joaneira, pousando a meia, foi em bicos de pés escutar ao alto da escada. Fora ventava forte, e para os lados da praça afastava-se o toque de retreta. Enfim, a voz do cônego chamou debaixo da porta da saleta. — Ô Amaro! — Padre Mestre? — Venha cá, homem, e diga à senhora que pode vir também. A Santa Joaneira desceu logo muito assustada. Amaro imaginava que o Padre Natário enfim descobrira o liberal. A saleta parecia muito fria com a luz pequenina da vela sobre a mesa. E na parede, no velho painel muito escuro, que ultimamente o cônego dera a Santa Joaneira,
destacava uma face lívida de monge e um osso frontal de caveira. O cônego Dias acomodara-se ao canto do canapé, sorvendo refletidamente a pitada, e Natário, que se agitava pela sala, exclamou logo: Boas noites, senhora. Olá, Amaro. Trago novidades. Não quis subir porque imaginei que estaria o escrevente. E estas coisas são cá para nós. Estava a começar a dizer ao colega Dias. Tive lá em casa o padre Saldanha. Temo-las boas. O padre Saldanha era o confidente do Sr. Chantre, e o padre Amaro, já inquieto, perguntou: Coisa que nos toca? Natário começou com solenidade, erguendo alto o braço. Primo, o colega Brito mudado da freguesia de Amor para Alpé de Alcobaça, para a Serra, para o inferno. Que me diz? Exclamou a Santa Joaneira. Obras do liberal, minha senhora. O nosso digno chantre levou-lhe tempo a meditar o comunicado do distrito, mas por fim saiu-se. O pobre Brito lá vai esfogueteado. Sempre é o que se dizia da mulher do regedor, murmurou a boa senhora. Olá! Interrompeu severamente o cônego. Então, senhora, então. Isso aqui não é a casa de murmuração. Siga com seu recado, colega Natário. Segundo, continuou Natário, é o que eu ia dizer ao colega Dias. O seu chantre, em vista do comunicado de outros ataques da imprensa, está decidido a reformar os costumes do clero diocesano. Palavras do padre Saldanha, que lhe desagradam sumamente os conciliábulos de eclesiásticos e de senhoras, que quer saber o que é isso de sacerdotes já notados tentando meninas bonitas. Enfim, palavras textuais de sua excelência. Está decidido a limpar as cavalariças de Álgias. O que quer dizer em bom português, minha senhora? Que vai andar tudo numa roda viva. Houve uma pausa consternada. E Natário, plantado no meio da saleta, com as mãos enterradas nas algibeiras, exclamou: Que lhes parece esta última hora, hein? O cônego ergueu-se pachorrentamente. Olhe, colega, disse, entre mortos e feridos há de escapar alguém. E a senhora não se fique aí com essa cara de Mater Dolorosa. E mande servir o chá, que é o importante. Eu lá disse ao padre Saldanha. Começou Natário perorando. Mas o cônego interrompeu-o com força. O padre Saldanha é um patarata. Vamos nós às torradinhas e lá em cima, diante dos rapazes, caluda. O chá foi silencioso. O cônego, a cada bocado de torrada, respirava afrontado, franzia muito o sobrolho. A Santa Joaneira, depois de falar da dona Maria da Assunção, que estava mal do catarro, ficou toda murcha, com a testa sobre o punho. Natário, a grandes passadas, fazia uma ventania na sala com as abas do casacão. E quando vem essa boda? Exclamou ele, estacando subitamente diante de Amélia e do escrevente, que tomavam o chá sobre o piano. Um dia cedo, respondeu ela sorrindo. Amaro então ergueu-se devagar e, tirando o seu cebolão, são horas de me ir chegando à Rua das Sousas, minhas senhoras, disse com uma voz desalentada. Mas a Santa Joaneira não consentiu. Credo, estavam todos monos, como se estivessem de pêsames. Que fizesse um quino para espairecer. O cônego, porém, saindo do seu torpor, disse com severidade. Está a senhora muito enganada? Ninguém está mono. Não há razões senão para estar alegre. Pois não é verdade, senhor noivo? João Eduardo mexeu-se, sorriu. Eu cá por mim, senhor cônego, não tenho razão senão para estar feliz? Pois está claro, disse o cônego. E agora Deus lhe dê boas noites a todos, que eu vou quinar para Vale de Lençóis. E o Amaro também. Amaro foi apertar silenciosamente a mão de Amélia, e os 3 padres desceram calados. Na saleta, a vela ainda ardia com um morrão. O cônego entrou a buscar o seu guarda-chuva, e então, chamando os outros, cerrando devagarinho a porta, disse-lhes baixo. Eu, colegas, não quis assustar há pouco a pobre senhora, mas essas coisas do chantre, esses falatórios, é o diabo. É ter cautelinha, meninos,
aconselhou Natário, abafando a voz. É sério, murmurou lugubremente o padre Amaro. Estavam de pé no meio da saleta. Fora, o vento uivava. A luz da vela agitada fazia alternadamente destacar e reentrar na sombra do quadro o osso frontal da caveira. E em cima, Amélia cantarolava a Chiquita. Amaro recordava outras noites felizes em que ele, triunfante e sem cuidados, fazia rir as senhoras, e Amélia, gorjeando "Ai, Chiquita, que si", revirava-lhe olhares rendidos. Eu? Disse o cônego. Os colegas sabem. Tenho que comer e beber, não me importa. Mas é necessário manter a honra da classe. E não carece dúvida, acrescentou Natário, que se há outro artigo e mais falatórios, estala com certeza o raio. Olha o padre Brito, murmurou Amaro, esfogueteado para a serra. Em cima de certo houve alguma graça, porque sentiram as risadas do escrevente. Amaro rosnou com rancor. Grande galhofa lá em cima. Desceram. Ao abrir a porta, uma rajada de vento bateu a face de Natário de uma chuva miudinha. Olha que noite! Exclamou furioso. Só o cônego tinha guarda-chuva e abrindo-o devagar. Pois, meninos, não há que ver. Estamos em calças pardas. Da janela de cima alumiada saíam os sons do piano, nos acompanhamentos da Chiquita. O cônego soprava, agarrando fortemente o guarda-chuva contra o vento. Ao lado, Natário, cheio de fel, rilhava os dentes, encolhido no seu casacão. Amaro caminhava de cabeça caída, num abatimento de derrota. E enquanto os três padres, assim agachados sob o guarda-chuva do cônego, iam chapinhando as poças pela rua tenebrosa, por trás, a chuva penetrante e sonora ia-os ironicamente fustigando.